Eu preciso te contar isso. Mas inicialmente eu te pergunto: quem é Deus para você? Quando a gente olha para o contexto bíblico, Deus ele se apresenta a nós na condição de pai, na condição de amigo, na condição de quem nos ama muito, na condição de conselheiro, na condição de consolador. Então ele se apresenta a nós de várias formas. E quando eu falo em várias formas, na verdade eu estou falando da minha necessidade. Então, se eu preciso de um conselho, Deus se apresenta a mim como um conselheiro. Se eu preciso de uma proteção, Ele se apresenta a mim como um pai que ama. Se eu preciso de aconchego, então Ele vai se apresentar dentro das minhas necessidades, porque é eu que enxergo dessa forma. Deus se apresenta para mim de várias formas por causa do meu contexto, daquilo que eu estou vivendo no momento. Bom, aí vem uma outra questão. Se Deus, por exemplo, é o meu pai, e quem é a figura do pai? Pai é aquele que protege, aquele que ama, é aquele que manda providência, é aquele que nos ajuda, que nos socorre. Então, se ele é pai, subentende, presume-se, né, que tudo aquilo que eu bater na porta dele, ele vai me atender. Tanto é que existe um versículo que fala que quando a gente bate, a porta se abre. Porém, existem outros momentos na Bíblia que Deus ele diz que a gente pede e não recebe, né? Ou seja, Deus ele nos dá um não. Então, o Pai ele tem a liberalidade de dizer sim e também a liberalidade de dizer não. Eu não quero entrar muito nessa questão de sim e de não de Deus, mas eu preciso esclarecer uma situação muito importante para você. Porque existem coisas que você pede a Deus e Ele não te atende, mesmo Ele sendo teu pai. Possa ser que você não esteja pedindo adequadamente, o seu pedido esteja errado, porque toda vez que você pede algo a Deus que está fora do seu propósito, fora da sua palavra, que não contempla os seus princípios, muito certo que Ele não vai te atender. Tá, mas Cleberson, me diga uma coisa, o que eu pedi para Deus não é fora do propósito dele, está dentro dos seus princípios, não fere a sua palavra, muito pelo contrário. Honra o nome dele e abençoa a minha vida. Só que ele não me atendeu. Essa é uma grande questão, um grande dilema que muitos de nós vivemos. Quando nós pedimos algo a Deus e Deus não nos atende. Bom, nós vamos entrar exatamente nesse ponto. Se você pediu algo a Deus e Ele não te atendeu, por quê? É o que você quer saber, é o que você quer entender. Então vamos lá. Veja só, você pediu, o pedido é lícito, dentro da palavra, dentro dos princípios, e Ele não te atendeu. Possa ser que o Senhor esteja fazendo algo interessante na tua vida. Aí eu quero te levar na palavra, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, mais longo, mas é importante que você vá até o final para você entender isso. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, do verso 21 até o verso 28, o evangelista Mateus vai trazer para nós a narrativa de uma mulher cananeia que foi até Jesus, suplicando a ele, gritando, clamando e pedindo a ele socorro por causa de uma filha que ela tinha que estava terrivelmente endemoniada. Então, para você entender esse contexto, eu vou traduzir, vou colocar a linguagem mais acessível à sua mente. Uma mãe, uma filha que estava endemoniada. Se você nunca viu, presenciou isso, eu já vi isso várias vezes. Uma pessoa endemoniada, dependendo das entidades malignas que se apoderam daquele ser, daquele corpo, ela destrói tudo, quebra tudo, fala que vai matar, fala que vai tirar a vida daquela pessoa, fala que vai tirar a vida de outras pessoas, ela se autofere, é terrível. Uma pessoa endemoniada é terrível. Agora, eu quero que você se coloque no lugar dessa mãe. Entenda essa mãe. Se ponha no lugar dela. Se você é homem, se coloque na condição de um pai.
ao assistir o filho nessa situação que tinha como resolver. Então aquela mulher estava desesperada, pedindo a Jesus socorro pela sua filha. Aí a gente tem muita coisa para a gente extrair do texto. E se eu for entrar nesses detalhes, a gente vai ficar perdendo muito tempo. E às vezes as pessoas não têm muita paciência para poder assistir vídeos longos. Eu acabo falando muito. Mas ela vem suplicando Jesus. Mas vamos atentar aos detalhes da Bíblia. A Bíblia, Mateus vai falar que ela era cananeia. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, você vai observar que no Novo Testamento, se não me falha a minha memória, essa mulher é a única pessoa que ganhou esse adjetivo de uma cananeia. Por quê? Na verdade, o escritor aqui está meio que preconceituoso, porque a mulher cananeia, a origem dela é da região de Tiro e Sidom. Ela é uma cirofenícia. Ela é de uma região altamente idólatra, onde se cultuava, prestava culto ao deus Baal. Então, para um bom judeu de sangue puro, pessoas dessa natureza eram consideradas como pessoas assim, sujas, imundas, vamos dizer assim. Por exemplo, hoje, para você entender hoje, é como se fosse uma prostituta, uma mulher que vive dentro de um prostíbulo, entrega seu corpo todos os dias para alguém que ela nunca viu, né, por causa do dinheiro. Então, toda a sociedade conhece essa mulher como uma prostituta. Então, as pessoas veem ela como uma pessoa muito suja. Por exemplo, um jovem que é um traficante, usuário de droga, então todo arrebentado pelas drogas. Então a sociedade olha para essa pessoa e vê como uma pessoa muito suja porque está envolvido nas drogas. Então é assim que a sociedade enxerga essas pessoas. Então é mais ou menos a mesma ideia dessa mulher cananeia. Então o texto bíblico chama ela de cananeia para nos dar informação de onde ela veio. E ela veio gritando, clamando por Jesus. Detalhe, quando ela chega até Jesus, ela chama ele de filho de Davi. Se você não sabe, essa expressão remete-se ao ministério messiânico de Jesus. Então ela está reconhecendo Jesus como Messias, assim como reconhece o cego de Jericó. Assim como o cego de Jericó clama, Jesus, filho de Davi. Então eles estão reconhecendo Jesus como Messias. Então, de alguma forma, essa mulher descobriu quem era Jesus. E ela chega clamando. Ouça só. Vou recapitular com você. Lá atrás, eu introduzi falando de pedidos que não são respondidos. Esta mulher, desesperada por causa da filha, ela clama a Jesus, filho de Davi, preciso da sua intervenção para salvar a minha filha. De imediato, o verso de número 23, mas ele não lhe respondeu uma palavra. Em meio ao clamor de uma mãe desesperada, suplicando por uma filha, Jesus nada disse, ficou em silêncio. Eu imagino que você já passou por isso. Deus se silenciou. E ela insistentemente manteve o seu clamor. Ela não desistiu. Aí Jesus resolve falar com ela. E aí ele vai dizer: mulher, você é uma estrangeira. Você é uma estrangeira. Então, eu tenho que acudir os da casa. Olha, Jesus fala, verso 24. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus está dizendo para ela: ei, você é estrangeira, você não é israelita. O segundo não que Jesus disse para aquela mulher. Primeiro, o silêncio. O segundo não que ele disse para aquela mulher. E terceiro, ela insistentemente continua clamando. Aí Jesus falou para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Deus disse não para aquela mulher 3 vezes. Mas o pedido dela não era nada fora da palavra, estava alinhada com os princípios. Ela estava suplicando a Jesus porque ela enxergou nele a condição de um Deus que é Pai. E se um Deus que é Pai socorre os seus filhos, protege os seus filhos, ama seus filhos, ajuda seus filhos, do mesmo jeito que você clama a Deus como um Pai.
E neste momento você está clamando a Ele e até então você não tem visto o seu clamor atendido. E agora você me pergunta, Cleberson, por que Jesus fez isso com essa mulher? Por que Ele foi tão duro com ela? A questão é o seguinte: existem coisas que Deus ele faz nas nossas vidas por alguns fatores. Dentre eles, para testar o meu nível de confiança e certeza que eu tenho nele. Se eu estou pedindo a Deus, que é lícito, dentro da sua palavra, alinhado com seus princípios, e se eu sei que Ele é meu Pai, eu não posso ter dúvida de que Ele vai me atender. Se Ele não me atendeu agora, é porque Ele está trazendo algum tipo de ensinamento, alguma lição, alguma instrução à minha vida que eu ainda não percebi. E que eu preciso aprender essa instrução. E essa instrução agora, nesse exato momento, ela é necessária para que eu continue crescendo diante de Deus, para que eu possa subir para os próximos degraus da vida. 2. Existem coisas que Deus ele silencia em nós para testar a nossa fé, certo? Como foi dito anteriormente. Porém, Deus ele está fazendo isso não por minha causa. Ele está fazendo isso por causa daqueles que está à nossa volta. Por que eu digo isso? Quando Jesus faz todo esse teste, esse processo tão duro com essa mulher desesperada, clamando pela sua filha, Jesus, na verdade, ele não está querendo matar ela na unha. Não. Jesus está dando uma instrução aos seus discípulos, aos seus seguidores, aos seus apóstolos. Está mostrando aos seus discípulos que, embora essa mulher venha de um lugar, entre aspas, tão sujo, tão repudiado pela cultura, pela crença dos judeus, existia pessoas nesses lugares que são pessoas que conhecem a Deus e que adoram a Deus na sua essência. Então, exemplo, trazendo para os dias de hoje, se eu vou evangelizar um local que é cheio de pessoas dependentes químicas, eu preciso saber que lá Deus encontrou alguém que adora Ele, mesmo essa pessoa estando com a sua vida muito suja pelo pecado, mas lá no íntimo, lá no coração, lá no interior, essas pessoas, elas têm elevado o seu pensamento, o seu coração a Deus e dizendo: Senhor, me tira daqui, me tira daqui. Então Jesus foi na região Ciro-Fenícia, foi ao encontro de uma mulher cananeia, porque essa mulher, quando chama Jesus de Messias, ela sabia que de fato ele era o Deus verdadeiro. Então, quando Jesus está testando essa mulher, ele está mostrando aos seus discípulos que no meio de todos os lugares, Deus ele tem as suas pessoas que o adoram em espírito e em verdade. É por isso que nós não temos o direito de julgar a ninguém. Não nos cabe julgar, tecer juízo de valor em relação a nenhuma pessoa, porque somente Deus que conhece o interior de cada um. Então Jesus ele está trazendo instruções aos seus discípulos, ensinamento aos seus discípulos. O que eu aprendo com isso? Às vezes, no momento da minha dificuldade, Deus está me testando. Só que quem está à minha volta, quando eu realmente confio no Senhor, e quem está à minha volta, vai conseguir enxergar e visualizar o que Deus está fazendo na minha vida. Porque eu, às vezes, tenho estrutura mais robusta do que o meu próximo. Então, através da minha estrutura mais robusta, Deus vai edificar a fé do meu próximo. E aí, ao final, Jesus vai dizer àquela mulher: mulher, grande é a sua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Ou seja, o desejo não foi de Deus, o desejo foi dela. E o desejo dela foi atendido. É o seu desejo que vai ser atendido, se ele está alinhado com os propósitos do Senhor. Porque através do seu desejo, que está atendendo, contemplando a você, Deus não está fazendo somente em você, está fazendo em você e está fazendo na vida daqueles que estão à sua volta.
E detalhe para eu terminar, que a gente já está fechando 15 minutos de vídeo. Essa mulher foi elogiada por Jesus por causa da sua fé. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que pouquíssimas pessoas tiveram o reconhecimento de Jesus como uma pessoa que tem uma fé robusta, uma fé muito grande, né? Então, Deus está dizendo a você, continue me clamando. Se o seu pedido não foi atendido, continue me clamando. Se o seu pedido está alinhado com o meu propósito, com a minha palavra, com os meus princípios, continue me clamando, porque eu vou fazer na tua vida. Não se preocupe se você tem o silêncio. Quando eu estou em silêncio, não quer dizer que eu lhe disse não. O meu silêncio não significa um sim. O meu silêncio não quer dizer que eu estou te abandonando, que eu não estou nem um pouco preocupado com você, nada disso. O meu silêncio só está trazendo instruções, crescimento e aumentando a sua fé, porque quando realizar o meu milagre na tua vida, você vai testemunhar aos 4 cantos da terra, dizendo que o Senhor fez na minha vida. Viu? Fique em paz, tenha um dia muito abençoado em nome de Jesus.